Gostaria mais uma vez de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria que você abrisse no livro de Filipenses, capítulo de número 3, verso 1 em diante. Que Deus conserve a minha garganta, mas eu creio que o Senhor há de ser glorificado. Filipenses, capítulo 3, nós vamos estar lendo, irmãos, esse capítulo todo. Eu sei que muitos não gostam de uma mensagem um pouco mais longa, mas aprove ao Senhor falar ao meu coração nesse texto, e é bom que você vai aprender a palavra no contexto e não com pretexto para te enganar. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que em todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, das quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oremos aqui mais uma vez a palavra de Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, do qual o Senhor quer falar aos nossos corações e às nossas vidas nessa noite. Guarda, Senhor, a nossa vida de todo mal, de todo levante, de todo agir do inimigo, de toda obra, Senhor, do diabo. Senhor, nós repreendemos desde já, ó Pai,
todo o agir do inimigo sobre as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, dê-nos sabedoria, dê-nos instrução e autoridade para ministrar o teu querer, e que cada um dos teus filhos que aqui está, sejam edificados pelo poder da tua palavra. Visita, Senhor, desde o mais jovem até o mais velho, ó Pai. Fala poderosamente, Senhor. Perdoa os meus pecados e falhas e me usa como um canal nas tuas mãos. É a minha oração juntamente com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, irmão, glorificando o nome do Senhor Jesus. Um capítulo abençoado que fala sobre alguns conselhos à fé, conselhos cristãos. Aleluia. Fala sobre alguns conselhos cristãos que com toda certeza vão fortalecer a minha vida e a tua. Nós sabemos, irmãos, que na caminhada com Deus, nós temos diferentes momentos, diferentes circunstâncias, diferentes situações, e aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ficava em Filipos com a intenção de fortalecer a fé daqueles irmãos, de instruir aqueles irmãos a terem uma fé sólida. E como é bom quando nós vemos o cuidado de Deus para conosco, através do fortalecimento da nossa fé. E nós vamos ver nesse texto aqui, nesse capítulo que nós lemos, que Deus tem uma maneira de nos fortalecer, e o apóstolo Paulo, grande plantador de igrejas, tem algumas instruções para aqueles que se colocam à disposição do Senhor e querem, como o próprio apóstolo Paulo, conquistar o prêmio da soberana vocação. Então nós vamos aprender nessa noite algumas lições em cada um dos versos, irmãos, que nós lemos. Deus tem uma lição para as nossas vidas. E a primeira lição que eu aprendo ainda no começo desse texto é que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que o nosso motivo de alegria seja o Senhor. Ainda no primeiro versículo desse texto nós vamos ver que ele diz para que aqueles irmãos se regozijem, ou seja, se alegrem em Deus. E eu queria trazer para a igreja esse conselho que foi dado pelo apóstolo Paulo, mas para que nós também venhamos a usá-lo, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Eu queria que você olhasse para alguém próximo de você e dissesse: você precisa estar alegre em Deus. Deus precisa ser o motivo da tua alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque vão ter dias que a circunstância vai te desanimar. Vai ter dias que as lutas vão te desanimar. Vão ter dias que os problemas vão te desanimar. Vão ter dias que a tua situação financeira vai te desanimar, que a tua família vai te desanimar, que o ministério até vai te desanimar, mas há uma pessoa que jamais vai te desanimar, e é por isso que o apóstolo Paulo fala: vocês precisam se alegrar no Senhor. Aleluia. Irmãos, não tem nada mais prazeroso do que quando Cristo se torna para mim e para você suficiente. Quando o barco está para afundar, mas você diz: tem um Deus que vela pela minha vida. Ele pode estar dormindo lá embaixo, mas quando ele se levantar, ele tem poder de mandar o vento se calar. Ele tem poder de mandar o mar parar de ficar temeroso, para que eu venha passar e venha conseguir vencer. Não importa a tempestade que nós estejamos enfrentando, esse Deus tem poder para mudar o quadro. Irmãos, que bênção quando eu li esse verso e Deus falou comigo: filho, eu preciso ser suficiente na tua vida. Sabe por quê? Porque se você se alegrar apenas quando a conta estiver no azul, vão ter dias que você não vai se alegrar. Se você se alegrar apenas quando a tua saúde estiver 100%, vai ter dias que você não vai se alegrar. Se você se alegrar apenas quando a tua família estiver 100%, vão ter dias que você não vai se alegrar.
Mas se você reconhecer em mim o motivo da tua alegria, nada vai te abalar. Aleluia. Nada vai fazer com que você se estremeça. Nada vai fazer com que você se entristeça ou queira muitas vezes esmorecer no meio da caminhada, porque Jesus te traz alegria. Ainda que todas as coisas estejam atribuladas, quando você está diante de Deus, a tua alegria é garantida. E assim nós vamos avançando, irmãos, através desse conselho para a nossa vida cristã. Jesus precisa ser o motivo da minha e da tua alegria. Ele precisa me fazer e te fazer avançar, porque a própria palavra diz: sem mim, falando de Jesus, nada podeis fazer. Não tem como pregar, não tem como cantar, não tem como sentir, não. Sem Jesus não tem nada, irmãos. Mas quando Ele se torna suficiente, nada pode ir contra mim e contra você, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. Assim diz o salmista, mas nós precisamos aprender a nos alegrar nele. E isso alegra o meu coração, porque depois que nós aprendemos isso, Paulo segue com os conselhos. E ele começa a falar sobre uma coisa que a maioria não fala mais, que é sobre os maus obreiros. Ali no versículo 2 ele vai falar sobre os maus obreiros, para que o povo tenha cuidado. E sabe por quê, irmãos? Porque quando o obreiro é bom, é uma bênção. A obra cresce, a obra se desenvolve, um fortalece o outro. Eles são humildes, eles andam em família, eles andam em corpo. Esse é um bom obreiro, mas a Bíblia fala também sobre o mau obreiro. E nós vamos ver no final desse capítulo as características desse mau obreiro. E isso chama a minha atenção, porque todos os dias eu devo me policiar. Quem tem sido eu? Um bom obreiro, um mau obreiro, um obreiro que fortalece, um obreiro que edifica. E eu devo ter essa cautela, porque o próprio apóstolo Paulo falou: tomem cuidado. Então eu queria que você falasse para alguém perto de você assim, ó, toma cuidado. Porque tem um obreiro bom, mas a Bíblia fala do mal. Por quê? Porque da mesma forma que tem o bom, tem o mal. Ouvimos aqui na quinta-feira a ministração do pastor Sérgio falando que o joio e o trigo crescem juntos. Então tem o bom e tem o mal. Mas o interessante é, Deus conhece ambos. Nós, a olho nu, não conseguimos ver, mas Deus conhece ambos. Então eu queria dizer para você que, se você se considera bom, Deus conhece o teu coração. Se você se considera mal, ore para que você se torne bom. Ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança. Mas nós precisamos tomar cuidado com esses maus obreiros, com esses falsos obreiros, para que isso não sirva de impedimento para que a obra avance. A obra precisa avançar. E Paulo estava preocupado, a minha igreja precisa ter cuidado com os maus obreiros. Porque se houver mau obreiro, a obra não avança. Mas quando há conserto, quando há bons obreiros, a obra deslancha e o nome do Senhor é glorificado. E eu creio que nesse lugar, Deus tem levantado bons obreiros. Deus tem feito a obra dele aqui, de forma que pessoas são edificadas e fortalecidas no Senhor. E isso me alegra, porque para ser um bom obreiro, irmão, tem uma série de características. Não dá para você ser um bom obreiro sem ser um homem, uma mulher de oração. Não dá para você ser um bom obreiro sem ser um homem, uma mulher humilde. Não dá para você ser um bom obreiro sem ser um homem, uma mulher que vigia nas suas atitudes, naquilo que você faz. Não dá. Mas quando eu e você vigiamos tudo isso, então nós passamos a ser vistos de uma outra maneira. Inclusive as pessoas comentam: viu lá aquele pastor, viu lá aquela irmã que adora ao Senhor, viu lá aquele homem, aquela mulher, ele é um bom obreiro, ele serve ao Senhor, ele se alegra. E como é bom quando as pessoas reconhecem em nós a presença de Jesus que anda com cada um de nós.
Então, o que vai medir o termômetro a respeito da minha fé, a respeito das obras que eu pratico, são os testemunhos das pessoas que me cercam. O que as pessoas dizem de mim? Se for bom, as pessoas vão compartilhar coisas boas. Se for ruim, as pessoas vão compartilhar as coisas ruins. Mas nós esperamos que a cada dia mais nós busquemos alcançar a estatura do varão perfeito, como diz o próprio apóstolo Paulo, e sermos ainda mais parecidos com Jesus, porque no meio da caminhada nós temos acertos e erros, mas no nosso coração deve haver uma vontade: continuar se consertando e continuar se achegando ainda mais próximo daquilo que Jesus tem na vida de cada um de nós. Então é importante que eu e você tenhamos isso no coração. Senhor, eu quero ser recebido num trono de glória, eu quero ser recebido em um lugar onde o Senhor vai me chamar, e para isso eu devo cuidar no dia de hoje, devo ter cuidado, para que eu não seja alguém aos meus olhos bom, mas aos olhos de Deus ruim, assim como o apóstolo Paulo ensina. E uma outra lição valiosa, ele fala a respeito da circuncisão ali no verso 3. Ele diz que a circuncisão, irmãos, somos nós. Se você analisar um pouco mais, teologicamente falando, a circuncisão era a marca do povo separado de Deus. Eles precisavam no seu nascimento serem circuncidados. Todo varão era circuncidado para fazer parte do povo de Deus, para participar da comunhão dos santos. Então a circuncisão servia como uma marca visível daqueles que se entregavam ao Senhor. E então vem o apóstolo Paulo dizendo assim, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Hoje você não precisa ter o seu prepúcio cortado para fazer parte do reino. Você precisa ter fé naquele que fez com que o reino acontecesse. E aqui estamos nós, com fé e livre acesso ao Pai. Então não é o meu prepúcio cortado que vai dizer eu faço parte da nação salva. Não, se eu vou ser salvo é mediante a fé e fé em Jesus Cristo. Esse é o ponto, irmãos. O que é a circuncisão? É uma marca visual. Antes era necessário. Sem aquela marca visual não havia salvação e não poderia fazer parte daqueles que ensinavam a palavra. Você tem uma ideia? Era uma obrigação do povo de Deus a circuncisão. E vem o apóstolo Paulo dizendo assim, a circuncisão somos nós. Sabe o que é circuncidar? Você não precisa cortar o prepúcio, você precisa cortar o pecado. Aleluia. Não é o prepúcio que você tem que cortar, é o pecado. Você nasceu de novo, como diz o hino da harpa. Se você nasceu de novo, irmão, você precisa abandonar o pecado. Você precisa deixar as obras da carne e passar a buscar os frutos do Espírito. Isso é o entendimento que nós temos através desse texto. A circuncisão somos nós, porque a minha glória hoje não é me apresentar diante de um povo e mostrar que eu sou circuncidado. A minha glória hoje é me apresentar diante de um povo e dizer, eu tenho fé que Jesus é o meu Salvador. Essa é a nossa glória hoje. E o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta dizendo isso. Nós não confiamos mais em uma marca na carne. Nós passamos a confiar pela fé naquilo que nós cremos, naquilo que nós recebemos do alto. Porque, irmãos, Paulo não foi um dos que esteve com Jesus presencialmente. Ele recebeu a revelação pelo Espírito. O próprio Jesus falou com ele. E quando ele recebe essa chamada, quando ele recebe essa direção para alcançar não apenas os circuncidados, não apenas o elitizado, que era chamado de povo de Deus, ele vai em direção aos perdidos,
aos cativos, aqueles que não tinham jeito. E hoje nós temos acesso, por quê? Porque Paulo deixou de pregar apenas para quem tinha marca visual e passou a pregar aqueles que pela fé recebiam o Senhor. Louvado seja Deus, porque nós não confiamos mais na marca da carne. Nós confiamos pela fé em um Cristo que veio e entregou a sua vida para remissão dos pecados. Então o perdão dele me alcança, eu sendo circuncidado ou não, eu tendo uma marca na carne ou não, o perdão dele me alcança porque ele é Deus. E isso é motivo de alegria, porque havia ainda naquela época separação. Os discípulos, por exemplo, de Pedro, que era alguém que estava nas sinagogas pregando, tinham uma visão a respeito disso. Mas os discípulos de Paulo tinham outra. Na igreja de Pedro, não entrava sem circuncisão, porque a tradição obrigava a ser circuncidado. Agora nas igrejas de Paulo não. Na igreja de Paulo não era marca na carne, mas fé. Você crê? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Assim diz o texto. Então, irmãos, Paulo vem pregando de forma universal, Pedro vem pregando de forma seletiva. Então, Paulo prega para todos, Pedro prega dentro da igreja, naqueles que são circuncidados. Nós temos esta escolha. Paulo pecou em pregar para quem não era circuncidado? Jamais, senão hoje nós não estaríamos aqui. Pedro pecou em pregar apenas para os da circuncisão? Jamais, porque o chamado de Deus para ele era esse. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos, assim como Paulo e assim como essa fé nos alcançou, pregar a todas as pessoas. Dar a oportunidade para que homens e mulheres sejam salvos. E é para isso que ele escreve: a circuncisão somos nós, porque nós cremos. Então não é algo que eu tenha, mas é algo que eu creio, e isso me torna alguém com fé, e o Senhor me recebe. E depois no versículo de 4 a 7 ele vai falar a respeito da sua vida pessoal, porque Paulo diz assim: se for para me gloriar na minha carne, eu fui alguém perfeito, segundo a lei eu fui um exímio cumpridor, mas tudo isso que eu fiz não valeu de nada. É isso que o apóstolo Paulo diz. Eu era um perseguidor da igreja, porque eu acreditava que a obra tinha que funcionar à minha maneira, na maneira dos fariseus de realizá-la. E então ele tem um encontro com Jesus e o seu entendimento é aberto e ele passa a viver em novo de vida. Se você for olhar dos versos 4 em diante, você vai ver ele dizendo que ele foi alguém que sabia da lei, que ele foi alguém que tinha conhecimento da lei, que foi perseguidor da igreja, mas que tudo isso não valeu de nada, irmãos, porque até então ele se gloriava na sua capacidade. Fala para alguém perto de você: eu não posso me gloriar na minha capacidade, eu preciso glorificar a Deus, é Ele que me justifica, não é a minha capacidade, irmão. E Paulo entendeu isso, então ele passou a deixar de lado tudo aquilo que ele tinha vivido. Ele ficou cego, os irmãos conhecem a história da conversão. Ele ficou cego, foi orar, voltou e Deus deu uma missão. E ele começa a pregar aos gentios e ensinar a respeito de uma graça que até então, com todo o conhecimento dele, ele não tinha. Porque eu queria dizer para você uma coisa: você pode ter conhecimento, mas relacionamento é só Deus. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem relacionamento. Paulo era um desses, ele tinha conhecimento, mas não tinha relacionamento, não tinha a revelação da vontade de Deus. E quando ele recebeu essa revelação, ele disse:
todo o meu conhecimento não se compara àquilo que eu recebi do Pai agora, porque me foi revelado um evangelho que tem poder de transformar vidas, de fazer a diferença. E então ele parou de comparar aquilo que ele já fez com aquilo que Deus poderia fazer. E é isso que nós temos que aprender com Deus. Eu não posso comparar o meu conhecimento, aquilo que eu já tenho, com aquilo que Deus ainda pode fazer. Eu devo crer que Deus tem obras ainda maiores para mim e para você, mas eu só vou receber isso quando eu deixar de dar ênfase àquilo que eu já tenho e passar a buscar coisas novas. Nós cantamos aqui, eu quero viver algo novo, em vários cultos. Para que você venha viver algo novo, você precisa se esvaziar. O pastor Sérgio já disse isso aqui hoje. Se esvaziar de si mesmo, dizer: Senhor, me encha de algo que eu não tenho, mas o Senhor tem abundância. Porque a Bíblia diz que Ele dá a cada um que pede de forma abundante, porque Ele tem. Ele tem o conhecimento, Ele tem a sabedoria, Ele tem o discernimento. Cabe a nós desejarmos isso. E então nós vamos para o verso 8, que fala deste momento onde ele passa a desvalorizar aquilo que ele já viveu. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco. Sabe o conhecimento? Sabe aquilo que ele sabia da lei, a circuncisão, todas essas coisas que ele já havia experimentado? Paulo diz: hoje é esterco, não tem valor. Sabe por que não tem valor? Porque maior era Deus na vida dele. Até então ele se achava grande, e então ele aprende sobre o evangelho que diz que eu diminua e que ele cresça. Vai contra todo o conceito do que aquele homem aprendeu desde a sua juventude, irmãos. Ele era um homem inteligente, um homem que falava alguns idiomas. Não era qualquer um, mas mesmo assim ele considera tudo isso como esterco. Não tem valor. Porque o que realmente tem valor é o meu relacionamento com Deus. E Paulo aprendeu isso. Considerou toda a tradição, tudo aquilo que ele havia recebido como perda, para que a partir dali ele pudesse viver em novidade de vida, fazendo a vontade de Deus. Ele não queria mais a glória para si. A partir de hoje eu não quero mais receber a glória. Eu não quero mais que as pessoas me glorifiquem, mas eu quero que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E Paulo precisou passar por um processo doloroso, irmãos, mas ele conseguiu, e nós vamos conseguir também. Em nome de Jesus. Talvez o processo para nós alcançarmos esse nível de maturidade demore, mas eu queria dizer para você que ele vai chegar se eu e você também desejarmos, se eu e você também buscarmos, se eu e você também clamarmos: Senhor, me visita nessa área, fortalece a minha fé. Deus faz a obra, irmãos, para que a glória não seja nossa, mas dele, para que você olhe para trás e diga assim: eu vivi tanta coisa, mas Deus me sustentou até aqui, e a fé nele me faz ir além todos os dias. É isso que nós precisamos aprender. Verso 9 fala que nós precisamos ser achados em Jesus. Não é na minha justiça, não é na sua justiça. A justiça real vem de Deus. Não é naquilo que eu acho que eu faço bem, ou que eu faço de bom, ou não é aquilo que eu cumpro, ou que eu deixo de cumprir. Porque nos tempos antigos, onde haviam ali os fariseus, o que eles mais enfatizavam é: você precisa cumprir a lei, você precisa realizar aquilo que a lei fala, você precisa cumprir aquilo que a lei declara. E então eles forçavam as pessoas a serem cumpridoras da lei. E então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que nós precisamos entender que a nossa justificação já não vem mais da justiça da lei. Pega isso. Não é mais da justiça da lei. O que significa isso, pastor? Não é o tanto de mandamento que você cumpre, irmão. Não. Para alguns choca isso. Não é o tanto de coisa boa que eu faço. Fala para alguém perto de você assim, ó: a justificação não vem das minhas boas obras. Elas vêm através
do sacrifício de Cristo. É isso. Ah não, mas eu sou obediente, eu respeito meu pai e a minha mãe, eu nunca matei ninguém, eu nunca cobicei a mulher do próximo, eu nunca fiz nada de errado, eu vou para o céu direto. Não, não é a sua justiça. É isso que Paulo estava querendo ensinar. Não, mas eu faço tudo certinho. Não. Pode ser muito bom, pode ser um exemplo dos fiéis, como nós devemos ser, mas nada disso me torna alguém salvo. Ser cumpridor da lei não vai te salvar, isso choca. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a receberem uma paga por aquilo que elas fazem para Deus. Quer dizer então que se eu não beber, se eu não fumar, se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, eu sou salvo? Não, você é salvo mediante o sacrifício de Jesus. Tudo isso que você faz, você vai fazer porque você é salvo, e salvo não fica fazendo essas coisas. Então o nosso comportamento muda, não para que nós sejamos salvos através dele, mas porque nós somos salvos, e todo salvo vive em novidade de vida. Irmãos, não entra na cabeça de muita gente isso. Não é aquilo que eu faço que me torna salvo, aquilo que Jesus fez, já me fez salvo. Mas eu passo a viver em novidade de vida, porque eu passo a amar o que Jesus ama e odiar o que Jesus repudia. O pecado passa a me fazer mal. É isso. Você não quer mais pecar, porque você sabe que Deus não se agrada disso. E esse encontro que você teve com Jesus faz você buscar ser parecido com Ele. Mas não te torna santo a ponto de dizer, eu não preciso de Jesus mais. Eu me justifico porque eu faço tudo certo. Não. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos pecadores. Eis aqui alguém que é cheio de pecado, cheio de falha. E reconhece isso. E eu acho que a humildade maior do ser humano, independente do cargo que ele ocupa, é poder olhar para o céu e fazer como aquela parábola. Havia dois lá, fariseu e publicano. E um estava orando, falava assim, me perdoa, porque eu sou um homem pecador. Só essa oração. E o outro, cheio de si, dizia, eu não sou como esse homem. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, como se Jesus estivesse interessado no que ele faz, como se Jesus não visse. E quem desce justificado? O próprio Jesus diz, o que desce justificado é o que bate no peito e fala, eu sou pecador, reconhece. Tem muito crente que não reconhece o pecado, que não reconhece a falha. E Deus está querendo mostrar para nós o quê? A minha humildade e a tua tem poder de nos salvar, não porque nós somos, mas porque Jesus é. É porque Jesus faz. Mas para que eu entenda isso, eu preciso fazer uma separação na minha cabeça. Eu ser justo não me torna salvo, mas se eu for salvo, eu me torno justo. Aleluia. Eu preciso buscar isso, irmãos. A minha salvação vem da fé, mas se eu tiver fé, eu vou exercer justiça. Esse é o ponto. Não ao contrário, como muitos pensam. Então nós vamos para o verso 10. Conheçamos a Jesus. Olha lá, ó. A virtude da sua ressurreição. Sabe o que é a virtude da ressurreição? O poder que essa ressurreição gera. Irmãos, o que seria de nós sem essa ressurreição? O que seria de nós sem Deus olhar para cada um de nós com um ar de amor e dizer assim, ó, vai lá, filho. Se Ele não tivesse morrido no meu e no teu lugar, se Ele não tivesse nos justificado através da cruz do Calvário, pago o preço pela minha vida e pela tua, aonde nós estaríamos? A cruz era nossa. A cruz era minha e tua. Nós aceitamos isso, quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos o poder que essa ressurreição opera nas nossas vidas, nós nos alegramos, olha lá. Nós passamos a ser participantes, ou comunicação ali das suas aflições, nós passamos a ser participantes das dificuldades que tem em servir a Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você, enquanto você era marionete do diabo, não tinha luta. O diabo já tinha você na mão.
O diabo já te levava para onde ele queria, ó, vai ter uma festa, vai ter um barzinho, vai ter uma cachaça, vai ter não sei o quê. Você ia porque você era marionete na mão do diabo. A partir do momento que você falou, não mais, se Jesus entrou na sua vida, então a luta começa a acontecer, porque o inimigo precisa usar alguém para te atacar. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Se eu e você vigiarmos, o inimigo vai ficar só em derredor, porque ele não tem poder nem legalidade para tocar na minha vida e na tua. Mas se eu e você não vigiarmos, irmãos, você já assistiu aqueles canal de animal, quando os animais predadores vão em busca da presa, ele fica em volta ali, esperando o mais fraquinho, esperando ali aquele que já não tem tanta velocidade, aquele que já não está mais tão animado, porque aquele vai ser uma presa fácil, e assim é Satanás. Ele fica rodeando ali, esperando alguém dar uma brechinha, e o inimigo tenta entrar em tantas áreas, irmão, que você nem imagina. Mas eu louvo a Deus, porque quando ele entra, a Bíblia diz que se por um caminho vierem contra ti, por 7 serão obrigados a bater em retirada. O inimigo tenta chegar, nós repreende em nome de Jesus, ele já vai embora. Ele não tem legalidade para agir aqui, não porque nós somos, mas porque a nossa fé em Deus faz a diferença. A nossa fé em Deus muda o quadro. Mas irmãos, você precisa valorizar o poder dessa ressurreição, o que ela fez na tua vida, o que ela operou na tua história. Eu e você temos que valorizar isso. Quem seria nós? Mas Jesus chegou e mudou tudo, e fez a diferença, e nós hoje estamos alegres, irmãos. Nós somos justificados por isso. Verso 12, vai falar de Paulo que continuava buscando a vontade de Deus, um homem que plantou várias igrejas, um homem que vivia em missões, um homem que teve uma experiência espiritual diretamente com Jesus Cristo, ainda continuava buscando. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando vai ser o tempo que você vai parar de buscar? Pergunta para alguém assim, ó, quando nós para de buscar? Quando que a gente vai parar de buscar? O único tempo que você vai parar de buscar é quando você encontrar, quando você estiver face a face com ele, aí você pode parar de buscar. Nessa terra aqui, irmão, talvez você não pare nunca de buscar, mas quando você abrir os olhos e contemplar a glória do Senhor, aí você vai dizer, valeu a pena, aleluia, valeu a pena buscar, porque agora está posto diante de mim a coroa, conforme a promessa do Senhor. Mas nós precisamos prosseguir buscando a vontade de Deus. Paulo tinha tudo para se gloriar, e ele se achava o menor, e continuava buscando melhorar. E eu aprendo que quem sou eu perto desse homem tão grande chamado apóstolo Paulo, irmão? Eu preciso buscar muito, e talvez até o fim da vida não chegue nem na metade, mas Deus sabe do nosso coração e do nosso desejo. É isso que tem que nortear o meu dia e o seu, porque ele prosseguiu o quê? Para alcançar aquilo, o que fui também preso por Cristo Jesus. O desejo de Paulo era, eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso distribuir aquilo que um dia me alcançou e hoje precisa alcançar mais pessoas. Paulo tinha que compartilhar, porque uma fé verdadeira não é egoísta, uma fé verdadeira gosta de entregar, é o evangelho, é as boas novas de Jesus. Você precisa compartilhar isso, tem que ser motivo de alegria para mim e para você compartilhar isso e continuar buscando. E o verso 13 nos ensina uma lição fantástica para continuar buscando. O apóstolo Paulo diz assim, ó, quanto a mim eu não julgo que eu tenha alcançado. Depois de tudo isso ainda ele diz, eu não julgo que eu tenha alcançado, eu ainda estou no processo. Queria dizer para você que o processo nunca acaba, só acaba na glória. A mudança nunca vai parar de acontecer, só na glória. Mas nós precisamos continuar buscando. E o que ele faz? Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço para que estão diante de mim. Sabe esse problema que você carrega por anos? Esquece. Deixa lá atrás.
Tem pessoas que carregam mágoas da conversão ainda. Tem pessoas que carregam mágoa da perseguição que viveram. Tem pessoas que não conseguem nem estar no mesmo ambiente que outras pessoas, porque há uma falta de perdão, é um sentimento que precisa ser quebrado, porque para que Deus opere, irmão, você precisa estar com o coração rasgado diante dele. E, irmãos, é incrível, porque quando eu li esse texto, eu comecei a me lembrar de algumas pessoas. Pessoas que já me perseguiram, pessoas que já me apontaram, pessoas que até hoje buscam motivo para fazer isso. E nesses momentos o Espírito Santo falou no meu coração: você sente mágoa deles? E eu falei: Senhor, apesar de tudo, eu não sinto. Apesar de tudo, eu não sinto mágoa, não sinto ressentimento. Inclusive, um deles foi em casa até me pedir perdão depois de uma situação que quase acabou com o meu ministério, irmãos. Eu não sinto mágoa. Mas há algo sábio. Você pode perdoar, mas você não é obrigado a conviver. Tem pessoas que você precisa se afastar. Da mesma maneira que nós ouvimos sobre Paulo e Pedro. Os dois serviam em lugares diferentes. Não havia mais contenda, mas serviam em lugares diferentes. Então você tem que perdoar, você não pode guardar ressentimento, senão nem aqui eu poderia estar hoje. Mas eu louvo a Deus porque cada um seguiu o seu caminho e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Você não pode desistir, irmãos, porque no meio da caminhada vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter situações que você precisa deixar para trás. Tem maridos que não perdoam a esposa por algo que foi feito lá no namoro. Tem esposa também que não perdoa o marido por algo que já aconteceu, já pediu perdão, já liberou perdão, mas não consegue perdoar. Na primeira discussão, primeira briga, toma na cara. Por quê? Porque não houve perdão. Foi algo superficial. E tantas outras áreas que eu poderia entrar, dando exemplos de situações que não se resolveram. Mas eu não quero ficar entrando em exemplos, eu quero que você, segundo aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração, para quem eu devo pedir perdão, para quem eu devo liberar perdão, que situação eu preciso esquecer, porque se eu não conseguir vencer isso aqui, a obra não anda, a situação não muda, é preciso conserto, irmãos, tem que esquecer, ficou para trás, deixa para trás. Agora é tempo de avançar, mas só avança quem se liberta do passado. Tem gente que fica preso, depressivo, porque não para de remoer o passado também. Situações que viveram no passado, do qual todos os dias se recordam. E aí vão para o quarto, e de lá não conseguem mais sair. Porque a força, ela vem de Deus, mas você precisa ouvir o que o apóstolo Paulo disse: esqueça as coisas que ficaram para trás, prossiga para o alvo, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, porque se você não tiver um objetivo na frente, você não chega em lugar nenhum. É tempo de nós colocarmos um alvo, eu quero fazer tal coisa, e você vai continuar lutando até chegar, irmão. Você vai continuar buscando até chegar, e todo impedimento, toda amarra, você vai quebrar em nome de Jesus e vai prosseguir. É tempo de você se livrar dessas correntes que estão te amarrando lá atrás, e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero realmente viver algo novo, eu quero que o Senhor me dê um objetivo, uma direção, eu quero que o Senhor me mostre um caminho, porque o nosso Deus é capaz de fazer isso. Mas eu preciso deixar para trás, irmão, aquilo que me atrapalha de avançar. Às vezes é uma mágoa no trabalho, uma situação na família. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas. Eu falo por mim, já fui jovem, já tive dificuldade na minha família. Os pastores conhecem, somos família também. Pai alcoólatra, já fui buscar ele de carriola em porta de bar. Situações que marcam.
situações que realmente mexem conosco. Mas se eu ficar remoendo isso, eu não saio do quarto. Então Deus falou, é chegado o momento de voltar a sonhar, de voltar a objetivar, de dizer assim, ó, as pessoas podem ter falado N coisas do que você iria se tornar, mas quando eu entrei na tua vida, eu entrei para fazer a diferença. Eu não entrei para deixar você se tornar aquilo que um dia falaram ao teu respeito, mas aquilo que eu tenho na tua vida. É dessa forma que nós vamos avançar. E no verso 14 ele vai falar, por que nós vamos avançar? Nós vamos prosseguir para o alvo. E qual era o alvo do apóstolo Paulo? Pregar, disseminar a palavra. O que ele desejava, o que ele esperava, vou dizer para você, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é esse prêmio? Ele queria ser salvo, irmãos. A luta de Paulo não era para ter um castelo, não era para ter um carro bom. A luta de Paulo não era para desfrutar de uma chácara, de um lugar legal com a sua família, não. A luta de Paulo era, eu quero ser salvo. Aleluia! Eita glória! Ele queria ser salvo, irmãos. A única coisa que aquele homem queria era ser salvo. Enfrentou tudo e todos, pregou nas prisões, queria ser salvo. E nós ansiamos tantas coisas, temos tantos sonhos, não é ruim. Mas como é bom quando eu valorizo a salvação, o sacrifício de Cristo, e digo, vale a pena morrer por isso. Como é bom, irmãos. Isso é para quem é crente mesmo, se não for crente, não. É tremendo, aleluia. Você precisa lutar até o fim, pelo chamado que Deus colocou na tua mão. Nada vai ter poder de te impedir de realizar aquilo que Deus colocou na tua mão. O único que pode parar, vou dizer, eu. Se eu dizer, a partir de hoje eu não vou mais fazer o que Deus colocou para mim. Porque Deus não força ninguém. Deus não me forçou, Deus não vai te forçar. Mas vai chegar um momento, e eu digo isso sempre para minha esposa. Às vezes, irmãos, a nossa carne diz assim, ó, chega. Chega. Estou cansado, não aguento mais. É corrido, é difícil. Você espera sempre uma coisa, você cria expectativas e você diz, chega. Mas em determinado momento, quando você começa a falar com Deus, o Espírito Santo fala assim, talvez você está pondo ponto final, mas eu não permito isso aí. Eu não deixo você parar. Eu não deixo você desistir. Porque Paulo fala uma coisa interessante, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a partir do momento que você vive isso na pele, irmãos, de você saber a tua vontade na carne, mas o Espírito Santo operar a dele, mesmo contra a tua, você entende o que é o chamado de Deus. Você não consegue ir além sem realizar o que Deus colocou na tua mão, é impossível. Você tenta por todos os caminhos correr e desviar daquilo, mas o Senhor te arrasta de volta com cordas de amor, diz a palavra. Ele te leva de volta, Ele te conduz ao centro da vontade dEle. Você fica se perguntando, Senhor, por quê? Por que isso de novo? Por quê? E aí Deus manda uma situação, Deus manda alguém, Deus manda um problema, e aí você ouve uma coisa e diz assim, eu sei por quê. Eu sei por quê. É propósito, é chamado, irmão. Não dá para correr, não dá para desistir, mas dá para glorificar o nome dEle. Não dá para parar, não dá para desanimar, não. Ele é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que opera. Às vezes eu falo assim, não, eu quero desistir, chega. Vou parar, Deus fala assim, ó, ainda não acabou, ainda não é o fim, eu ainda tenho coisa a realizar na tua vida. Então, irmão, esquece. O que ficou para trás, esquece. Agora é prosseguir para o alvo.
Porque eu tenho uma coroa para te dar ainda. Você precisa ser salvo. Você precisa chegar, não é só contar, não, um dia eu vou chegar, não. Imagina você chegando, irmão, você vai chegar. E quando você chegar, a sua alegria, o seu gozo será pleno. Por isso prossiga, busque esse prêmio. Verso 15, é um verso confuso, que ele vai dizer assim, ó, pelo que todos quantos já somos perfeitos. Você estava dizendo para mim que até o apóstolo Paulo estava buscando, e agora o verso 15 fala, todos quantos já somos perfeitos. Como assim? Sintamos o mesmo. O que ele estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer assim, ó, todos os que somos perfeitos. Ser perfeito à vista de Paulo era entender que a salvação era mediante a fé e não as obras. Era mediante aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e não a circuncisão que eu apresento na carne. Não é a minha carne que me justifica, mas Jesus. Então ele diz, aqueles que são perfeitos, que entenderam isso, sintam isso mesmo, permaneçam. Se sentir de alguma outra maneira, está dizendo de igreja, irmãos, tem pessoas que sentem de maneira diferente. Tem pessoas que entendem de maneira diferente. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, também Deus vos revelará. Vai chegar um ponto onde Deus vai abrir o entendimento desses também. Há diferentes níveis de maturidade. Fala para alguém perto de você isso. Há diferentes níveis de maturidade. A obra é assim. Alguns até hoje imaginam que a salvação se dá por obras. Mas nós que já recebemos a revelação do apóstolo Paulo, sabemos que a salvação é mediante a fé. Então ele diz, vocês que já entenderam isso, que já são perfeitos, permaneça assim. Quem ainda não recebeu essa revelação, Deus vai revelar. Então nós temos que aprender a tolerar as diferenças. Esse é o ponto. Eu tenho que aprender a tolerar as diferenças, irmãos. Há diferentes níveis de maturidade. Porque se eu chego em alguém que crê cegamente que você precisa realizar determinada obra para ser salvo, e eu digo que a salvação vem através de Cristo, a pessoa se escandaliza. E a intenção de Paulo nunca foi afastar, mas ajuntar. Então Paulo diz assim, ó, vocês que são perfeitos, permaneça assim. Quem ainda não é, ore que Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai fazer, mas a intenção principal é que ninguém se desvie. Fala para alguém perto de você assim, ó, não permita que ninguém se desvie. Ninguém pode se desviar, irmão, porque o chamado é grande. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Verso 16 vai falar sobre divergências. Naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Você não chegou até aqui como obra do acaso. Deus te chamou em determinado lugar, te escolheu e falou assim, a partir de hoje eu tenho um particular contigo. Eu tenho algo na tua vida, mas é particular. Deus falou com você de uma maneira, falou comigo de outra, falou com outro irmão de outra. Deus tem um particular com cada pessoa. E nós chegamos até aqui. E nós devemos andar, segundo o texto bíblico no verso 16, conforme na mesma regra, sentindo a mesma coisa. O que quer dizer isso? O que me trouxe até aqui foi a salvação mediante Cristo Jesus. A minha fé e a minha adoração é a Cristo Jesus. Isso nos trouxe até aqui. É uma coisa que para todos é comum, independente das divergências de pensamento. Então nós precisamos nos unir naquilo que realmente nos une e ignorar certas diferenças, porque senão nós não crescemos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, naquilo que nós já chegamos, aquilo que te trouxe até aqui, continue andando dessa maneira, porque se você está alicerçado até hoje, é porque Deus tem um particular com você. Deus tem uma maneira de agir e trabalhar na tua vida. E eu não posso olhar para alguém e dizer assim, ó, o teu particular está errado, ou o teu particular está errado, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo.
É um trabalhar de Deus. Já falei N vezes ministrando aqui. É de dentro para fora. Então, irmãos, nós temos que chegar neste nível de maturidade. Eu não posso jogar a minha caminhada cristã, a caminhada cristã dos meus irmãos fora, porque eu penso algo diferente. Pelo contrário, é no meio da divergência que eu abro o meu conhecimento, que eu adquiro mais conhecimento. E dessa forma nós crescemos na graça e no conhecimento, aprendendo a olhar as divergências como algo bom. Deus pode operar nesse meio, mas nós temos que ter maturidade para conseguirmos avançar. Nós temos que ter unidade em princípios como salvação. Temos que todos ter unidade em coisas básicas, a quem adoramos, a quem prestamos culto. O que Deus espera de nós, isso deve ser algo que norteia as nossas vidas. E no verso 17, Paulo fecha com chave de ouro, dizendo: sede meus imitadores. Porque até aqui ele imitava a Cristo. E ele fala agora: olhem para mim. Porque, irmãos, é muito legal você ouvir bons discursos. É muito legal você ouvir boas ministrações. E eu falo como alguém que já ouviu isso muitas vezes de muitas pessoas. Mas quando você não vê a ministração condizendo com a vida, é ligado um alerta. E é por isso que ele começa esse capítulo falando até mesmo sobre falsos obreiros. Porque quantos há que não tem um discurso bonito, mas uma vida fora da presença de Deus? Quantos há que não são bons com as palavras, mas as atitudes não condizem com as palavras? E quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos Paulo dizendo assim, ó: olhem para mim, sede meus imitadores. Eu só posso imitar alguém quando aquela pessoa se torna exemplo. E essa responsabilidade tamanha, eu não tenho a ousadia de dizer. Porque, irmãos, o nível de maturidade deste homem era algo que eu não calculo com palavras. Imagina você olhar para alguém e falar assim: tá vendo a minha vida? Me imita que vai dar certo. Cada um sabe da sua vida aqui. Cada um sabe da maneira que conduz os seus dias aqui. Você sabe aquilo que abona e o que te desabona. E o que eu quero dizer para você é que nós precisamos continuar buscando. Porque até mesmo esse homem, com este grau de exemplo para nós até os dias de hoje, continuava buscando. Então, irmãos, por mais que a gente possa parecer sábio, por mais que a gente possa parecer entendido, por mais conhecimento teológico que nós tenhamos, por mais conhecimento de vida que nós tenhamos, ainda nos cabe buscar. Ainda nos cabe o clamor pela sabedoria de Deus, porque tem coisas, irmãos, que a ciência natural humana não consegue calcular e apenas Deus tem sabedoria para entregar. São momentos que, se nós não agirmos com sabedoria, nós afundamos o barco. Mas que Deus vai nos revelar porque nós buscamos nele. Então, assim como Paulo fez, nós temos que clamar a Deus para nos tornarmos alguém digno de imitação. As pessoas têm que dizer assim, ó: aquela irmã ali, minha referência. Como é bom você ouvir alguém dizendo isso. Aquele irmão ali para mim é minha referência. E só chega nesse nível alguém que realmente busca, irmão. E também, apesar de tudo, pode te frustrar. Porque eu já tive referências na caminhada que caíram. E por isso que o capítulo começa com: se alegre em Deus. Porque se eu tivesse me alegrado naqueles homens, talvez hoje estaria fora. Mas como eu me alegrei em Deus, eu permaneci. Quando você edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir a chuva, pode correr os ventos, a casa não cai. E eu convido você a fazer o mesmo e buscar ser uma referência. Verso 18 continua falando sobre os maus obreiros, chamando-os de inimigos da cruz. Paulo fala até chorando que muitos são inimigos da cruz, pessoas que
são incutidas no meio, mas que não têm a intenção de se salvar e nem salvar aos outros. E eu já vi isso acontecendo com os meus próprios olhos. Verso de número 19 continua dizendo sobre esses homens, e nós já estamos encerrando. O fim deles é a perdição. Muitos dizem assim, mas será que Deus não vai julgar esses caras que ficam profetizando na carne? Será que Deus não vai julgar esses pastores que querem tosar a lã das ovelhas? Será que Deus não vai julgar esses homens que buscam fazer igrejas para ganhar dinheiro? Será que Deus, quantos questionamentos nós não temos, irmãos? Eu mesmo já me questionei, será que Deus não vai julgar? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, o fim deles é a perdição. Talvez nessa terra aqui, você não vá ver nada, mas há um trono, há um juízo, há um julgamento, e diante deste trono, somente aquele que verdadeiramente fizer para Deus, vai receber o vinde. Não são todos, e é por isso que a Bíblia diz, mas nós em teu nome expulsamos demônios, falamos em outras línguas, fizemos isso, fizemos aquilo, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então até mesmo a obra que nós fazemos aqui, Deus sabe a nossa intenção, Deus sabe para quem nós fazemos, para que nós fazemos, e nós vamos receber a paga de tudo isso. É isso que o texto diz. Mas nós cremos que Deus tem levantado um povo que faz a diferença, irmãos. É a única maneira de avançar, porque muitos têm a si mesmo como o próprio Deus. Se eu não descer do altar, ninguém bater nas minhas costas e dizer, nossa, Deus te usou, hein? Deus fez, Deus moveu, a pessoa vai embora triste, como se ela fosse digna de receber glória. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando há no coração essa intenção de fazer para Deus, independente, irmão, Deus usa, Deus faz, Deus realiza, mas Deus conhece o coração, não tem para onde correr. Deus visita cada um de nós, e o fim deles é certo. E o verso 20 vai falar sobre as nossas vidas. A nossa cidade está no céu. A nossa cidade não está aqui. Nós esperamos essa cidade onde o Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós vivemos um período de dificuldade e problema, Jesus tem um período ainda maior de glória sobre as nossas vidas. O seu período de problema é curto, perto do período de glória. E mais uma vez o apóstolo Paulo diz, os sacrifícios do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai nos ser revelada. Ele entendeu, a mente desse homem se abriu, se expandiu a um evangelho que ele não fazia ideia que existia. E é por isso que ele falou, todo esse conhecimento que eu carregava antes é esterco, não vale nada. Mas o meu relacionamento vai fazer a diferença. Aquilo que Deus me revelou vai fazer a diferença. E o verso 21 finaliza dizendo que o nosso Deus transformará o nosso corpo abatido. Às vezes você está aqui dizendo, mas eu estou abatido, eu estou triste, eu estou desanimado. Ó a promessa, ó. Vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus vai transformar o meu abatimento em glória. Aleluia, Jesus. Está abatido? Está triste? Está pensando em coisas? Deus tem poder de transformar o seu abatimento em glória. E assim o reino dele vai avançar na minha vida e na tua. Eu espero, irmãos, com muita verdade no coração, que Deus tenha falado com você da mesma maneira que Ele falou comigo. Eu espero de verdade que você saia daqui com a certeza de que Deus te deu esses conselhos para que você avance na obra, para que você continue realizando aquilo que Deus tem na tua vida e que nada venha te parar. Que o seu entendimento seja aberto da mesma maneira que o do apóstolo Paulo foi, e você saia daqui com uma certeza: o que te salva não é aquilo que você faz,
mas é aquilo que Cristo já fez na minha vida e na tua. Em nome de Jesus, vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. E depois de nós orarmos, irmãos, eu gostaria que você adorasse ao Senhor mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque podemos sentir a tua presença, porque podemos ser visitados pelo teu Espírito Santo. Tu sabes, ó Pai, os nossos anseios e desejos. Tu sabes, Senhor, as nossas vontades. Tu sabes, Senhor, as nossas fraquezas e dores. Mas, ó Pai, maior é o Senhor do que aquele que está no mundo, Senhor. Maior é a tua presença nas nossas vidas do que tudo aquilo que possa tentar nos afligir. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, visita a vida desse irmão. Visita a vida dessa irmã, ó Pai, que entrou nesse lugar esperando de Ti uma resposta. Senhor, eu espero em Ti, ó Pai, confiadamente, que o Senhor tenha entregue essa resposta, Senhor. Que o Senhor tenha falado a esse coração, ó Pai. E esse irmão e essa irmã possam sair daqui com uma certeza de que é cuidado pelo Senhor, que de maneira especial o Senhor tem cuidado dessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo o inimigo de deturpar essas palavras, Pai, de tentar pegar, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou nessa noite e fazer soar como algo ruim, ó Pai. E eu lhe peço, Senhor, continue a tua boa obra na minha vida, na vida de cada irmão e irmã, que o teu reino avance neles e através deles, ó Pai, e que testemunhos sejam contados, que glorifiquem o teu nome, Senhor. É a minha oração, ó Pai, juntamente com a tua igreja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.